Olá, pessoal! Meu nome é Gabriela Xavier, sou professora de Direito Administrativo e Direito Constitucional e eu gravei esse vídeo de hoje para ajudar um pouco mais vocês, em razão das perguntas que eu recebi. E hoje eu vou mudar um pouco a sua forma de estudar. Bom, partindo do pressuposto de que o concurseiro que alcança a aprovação é aquele que estuda com estratégia, aquele que compreende quais são os aspectos mais importantes, quais são os pontos que são mais cobrados, qual é o comportamento da banca de concurso. Então, partindo da ideia de que você sabe, sim, quais são os aspectos do seu edital que são mais importantes, você sabe o que você precisa memorizar, você já tem essa ideia, você já tem esses pontos reunidos, eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Você sabe, minimamente, já estudou, tem alguma noção, por exemplo, do tema de licitações públicas? Caso você tenha, eu quero te passar a primeira etapa do seu estudo. A primeira etapa do seu estudo, caso você compreenda minimamente aquele assunto, é resolver questões. Resolver questões, professora? Na primeira etapa do meu estudo, sim. Resolver questões. Porque você já tem uma noção sobre aquela matéria, você já estudou aquilo ali em alguma época da sua vida, então você tem que começar a resolver questões, para você começar a identificar esse comportamento que eu estou falando, para você perceber desde o dia 1 como aquela matéria é cobrada. Professora, mas eu não tenho a menor noção do tema licitações públicas, o que eu faço? Então, nesse caso, você vai ter que ler um material resumido, um quadro sinóptico, vai ter que ler alguma coisa para te dar um pouco de noção sobre aquela matéria, mas também resolva as questões do dia 1. Eu já vou mostrar para vocês como que isso vai ser possível. Não se assustem. Professora, mas quantas questões eu tenho que resolver sobre esse assunto? Eu falo para os meus alunos que eles têm que resolver 100 questões. 100 questões eles precisam resolver sobre aquele assunto. Aí eles vão analisar o desempenho. Como que eu me saí naquelas questões? Eu acertei mais do que 30%? Menos do que 30%? Se eu acertei mais do que 30%, eu posso passar para o novo tópico, para o próximo tópico. Já vou explicar com muita calma como fazer isso. Calma aí. Agora, se seu desempenho foi menor que 30%, analise suas fraquezas. Analise onde você está errando. Analise as respostas e verifique onde que você está falhando, o que você precisa estudar. Então, você que não acertou nem 30% das questões, você vai estudar com base nessas fraquezas. Você vai estudar os pontos que você errou, aquilo que você não soube responder, beleza? E aí você vai resolver mais 100 questões sobre o assunto e vai verificar se você melhorou ou não, teve um resultado bom ou não. Professora, quer dizer que, sabendo quais são os pontos mais cobrados da matéria, eu vou começar no dia 1 a resolver questões, se eu já tiver uma noção sobre aquele assunto. Se eu não tiver, eu vou ler um material resumido, um quadro sinóptico, mas também vou resolver questões. Vou resolver 100 questões, como você disse. Aí eu vou analisar meu desempenho. Acertei mais do que 30% das questões, passo para o próximo tópico. Acertei menos, aí eu vou analisar as minhas fraquezas, estudar aqueles pontos que eu não sei, fazer mais 100 questões. Já explico para vocês como que isso é possível. E aí, com base nessas novas 100 questões que você resolveu, você vai revisando e elaborando o seu resumo. E com base nessas outras 100 questões que você respondeu, você vai poder depois revisar a matéria. Prof, ficou muito difícil de entender. Sabe o que eu queria, professor? Um cronograma. Um cronograma que de fato me mostrasse que é possível aprender essa matéria, né, e resolver tantas questões em 2 semanas. Porque você fala, mas não me mostrou um cronograma. Então eu trouxe aqui, gente, eu trouxe aqui algo que faz parte do meu material, né, um novo módulo que eu desenvolvi no meu curso para todas as matérias, compreendendo todo o edital do aluno, mas eu vou mostrar aqui de direito administrativo como fazer isso. Como fazer isso, professora? Vamos lá, vem comigo. Pessoal, como eu falei com vocês, esse é um material que foi construído com base em estatísticas, de mais de 10 mil questões. Estamos chegando em 30 mil questões. Vocês sabem que eu classifiquei as questões e encontrei quais são as frases que respondem cada uma dessas questões. Aí vocês veem aí que o manual está todo elaborado em conformidade com cores. A cor verde sinaliza aquelas frases que respondem até 50 questões. A cor amarela sinaliza as frases que respondem de 50 a 100 questões. E a cor vermelha de 100, 200 ou mais questões de prova. Ou seja, as frases que estão em vermelho são as frases mais importantes. Então vamos lá.
Como que o aluno, professora que está aí, ó, começando a estudar, deve estruturar o seu cronograma, deve aprender essa matéria? Primeiro ponto, ele vai ler as frases que estão coloridas. Ele lê a primeira frase do manual. Vamos pegar Constitucional. Ele vai ler a primeira frase colorida do Manual de Constitucional. A Constituição Federal reúne o conjunto de diretrizes essenciais e supremas, normas relativas à estrutura do Estado, modo de aquisição e do exercício do poder, bem como seus limites, direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. É possível afirmar que a Constituição é um instituto que engloba a limitação do poder do Estado e a conformação e legitimação da ordem política social de uma comunidade. Aí vocês estão vendo aí, gente, questão 1. Essa frase responde até 50 questões de prova dos últimos 5 anos. E eu separei a questão 1 porque provavelmente a questão 1 abrange a maior parte da matéria. Então o aluno começou a estudar, ele não vai ler o texto inteiro, ele não vai ler todo o capítulo, ele vai ler as frases que estão coloridas e vai resolver a questão. Li essa frase, fui lá no sistema e respondi a questão 1. E aí, professora, próximo passo, vou ler o resto do material todo? Não, você vai ler só as frases que estão coloridas. Próxima fase. Constituição e acepção jurídica. Segundo essa concepção desenvolvida por Hans Kelsen, a Constituição é norma jurídica formal e pode ser compreendida em conformidade com os contextos jurídico, político e plano jurídico-lógico. Questão 2, 3, 4, 5 e 6. Portanto, com essa frase você responde essas questões e responde até 50 questões de prova. Essa é uma frase importante. Você lê essa frase, corre no sistema, faz a questão. É assim que você começa a estudar. Sabe por quê? Eu já estou treinando o seu cérebro. Você já vai aprender o que você realmente precisa saber. E você vai praticar. Acabei de ler, entendi o que eu li, vou aplicar esse conhecimento. Essa é a melhor forma de reter um conhecimento e de forçar as conexões cerebrais para que você possa memorizar essa matéria. Não há nada melhor do que entender o que é importante e praticar na mesma hora. Comprovadamente é mais importante porque tem lá as questões para demonstrar aquilo ali, porque tem as estatísticas. Então tá, professora, quer dizer que eu começo a estudar dessa forma. Só leio as partes coloridas do livro e pego as questões que estão lá no sistema. É isso? É isso. Ou seja, gente, a maior parte do seu tempo sempre vai ser gasta na resolução de questões. Essa é uma metodologia que foi desenhada durante anos, que foi baseada nas técnicas mais poderosas de memorização. Por essa razão que está transformando a vida de tantas pessoas em tão pouco tempo. Esse é um material que eu lancei há menos de 1 ano, vocês já sabem disso. Então tá, aí prof, quer dizer que eu vou conseguir então resolver muito mais questões em menos tempo, porque eu li a frase e eu estou direcionado a responder aquela questão com base no que eu aprendi. Esse é o meu contato inicial com a matéria? Sim, mas professora, assim vai ficar muito fácil responder a questão. Eu já li a frase, agora vou responder a questão com base naquela frase? Sim, gente. Vai ficar mais fácil, por essa razão vai ficar mais rápido também, mas esse é o seu contato inicial com a matéria. No seu contato inicial com a matéria, você já resolve questão e você já aplica o que você acabou de ler. É claro que a gente vai ter um segundo momento no qual você vai pegar questões aleatórias, para que você possa simular uma situação de prova, mas agora, no contato inicial, para ter um estudo mais efetivo, mais eficaz, é assim que você vai fazer. Então vamos lá, prof, eu entendi mais ou menos a lógica, né, a leitura dessas frases. Você falou que vai passar um cronograma específico de direito administrativo. Me explica como é que eu vou estudar direito administrativo. Vamos lá. Olha só, gente, dêem uma olhada no cronograma. No primeiro capítulo, né, do Manual de Direito Administrativo, né, que eu tenho Noções Gerais de Direito Administrativo, que é o tópico número 1 da sua matéria, nós temos 100 questões que eu disponibilizei no sistema que estão linkadas às estatísticas que eu realizei. Você vai então ler as frases que estão destacadas com cores e resolver essas questões com base naquelas frases. Você vai demorar aí 2 a 3 horas, mas eu creio que você vai demorar 2 horas para resolver essas questões. São 100 questões aproximadamente, você vai responder em 2 horas porque você está lendo a frase e já vai ter um estudo direcionado, vai ser algo mais fácil. Professor, ok, respondi as 100 questões. E a segunda etapa? Aí, gente, depois de responder as questões, você vai ler o texto por inteiro. Você já leu as frases que estão destacadas e agora você já resolveu as questões e você vai ler para compreender
toda a lógica da matéria, linkar essas frases. Mas você vai perceber que ao resolver tantas questões, você mesmo já foi assimilando aquilo ali, você mesmo já fez as conexões. A leitura vai ficar até gostosa, prazerosa, porque você já fez as conexões cerebrais linkando a matéria. Ou seja, aqui o estudo é ativo. Você ativamente pensa, raciocina, conecta tudo aquilo ali. Você não fica só passivamente assistindo uma videoaula. Não, de jeito algum. Você tem um estudo ativo, ok? Então tá, professora, primeira etapa, então, eu analiso as frases que estão coloridas e respondo as respectivas questões. Sim. E verifico se eu estou entendendo o conteúdo daquela frase. Sim. Segunda etapa, eu vou ler aquele capítulo. No caso de noções gerais de direito administrativo, quantas páginas que eu tenho para ler, prof? Gente, são apenas 10 páginas que respondem as questões de prova dos últimos 5 anos. Então você tem que ler essas 10 páginas em meia hora, você consegue ler esse material tranquilamente. E aí, prof, em seguida? Em seguida você vai tomar 5 minutos, 5 minutos só, para revisar o que você estudou. Leia o quadro resumo, dê uma lida nas frases poderosas, frases que respondem o maior percentual de questões de prova e utilize as flashcards. Como que eu vou utilizar a flashcard? De um lado tem uma pergunta-chave da matéria, você tenta responder e verifica se você acertou ou não. Isso vai durar 5 minutos, tranquilamente você vai fazer isso. Mas e aí, prof? Foi muito simples, né? Eu fiz questão após ler as frases, já tinha um estudo direcionado, depois eu estudei. E aí, quando é que eu vou testar mesmo, ver se aquilo ali eu aprendi? Pessoal, agora é o momento de testar. Você vai separar 1 hora do seu estudo para o quê? Resolver questões aleatórias. Questões aleatórias que você encontrar na internet, em vários sites de questões sobre o tema Noções Gerais de Direito Administrativo. Aí você vai ver se a minha técnica está funcionando ou não. Próximo tópico, gente, princípios administrativos. Eu disponibilizei no site mais de 300 questões sobre princípios administrativos. Você vai demorar 3 horas a 4 horas para responder essas questões com base nas frases. Analise a frase, leia a frase, resolva a questão que é correspondente, que está linkada àquela frase. Esse é o raciocínio, beleza? E aí, professora, já respondi essas questões. Próxima etapa, você vai ler agora por inteiro, inclusive as partes em branco do texto de princípios administrativos para que você possa compreender, linkar a matéria, mas você já viu aí que no momento que você estava resolvendo as questões, tudo aquilo ali já começou a fazer sentido para você. Você vai ver que vai ficar gostoso ler aquilo ali, tá bom? Além disso, professor, e aí? No final desse capítulo, você vai tomar 10 minutos, 10, agora é 10, para ler as frases poderosas do primeiro capítulo de Noções Gerais, as frases poderosas do segundo capítulo de Princípios Administrativos, as flashcards do primeiro capítulo, as flashcards do segundo capítulo. Você vai então revisar esses 2 conteúdos em 10 minutos. E depois, professora? Depois você vai selecionar aí na internet 50 questões aleatórias e vai aí ficar 1 hora resolvendo essas questões para ver se a técnica está funcionando com você. Isso no primeiro dia. Professora, tudo isso no primeiro dia? Pessoal, eu estou pressupondo aí que você tem o dia inteiro para estudar. É claro que se você não tiver, você faz essas adequações necessárias, você vai estudar por um período maior, mas tenha certeza que essa é a melhor técnica para o seu aprendizado, memorização, para que você alcance a aprovação e acerte as questões de prova. Sendo que sempre observe que 60% do seu tempo é gasto na resolução de questões e apenas 30% é gasto na absorção de conteúdo, na leitura da matéria, na revisão. 60% do tempo é gasto na resolução de questões, beleza? Beleza, prof. E aí? Na terça-feira, gente, eu tenho o tema Organização Administrativa. Nós temos 300 questões aí encaixadas no sistema, para que vocês vão resolver aí durante 3 a 4 horas. Em seguida, leitura do capítulo, que tem apenas 20 páginas. Vocês vão demorar 1 hora para ler 20 páginas ou menos. Depois vocês vão separar 15 minutos para rever. A revisão é muito importante. A revisão é uma etapa das mais importantes do seu estudo. Você vai rever o que, prof? Você vai rever a leitura do quadro resumo do primeiro capítulo, quadro resumo do segundo capítulo e quadro resumo do terceiro capítulo. Frases poderosas do primeiro capítulo, frases poderosas do segundo capítulo, frases poderosas do terceiro capítulo. Flashcards do primeiro capítulo, flashcards do segundo capítulo, flashcards do terceiro capítulo.
Você vai demorar 15 minutos para fazer isso, cronometrado, e vai conseguir fazer isso. Beleza, então eu tô sempre revisando o que eu já estudei. Aí você vai selecionar 50 questões aleatórias, vai durante 1 hora, vai responder essas questões, beleza? Seguindo aí, professor, na terça-feira mesmo, o que eu faço? Aí você vai passar para o conteúdo terceiro setor, gente. Terceiro setor a gente separou para você 120 questões que estão aí encaixadas no texto. Leia a frase e em seguida resolva a questão. Você vai demorar 1 hora, 2 horas para fazer isso. Depois você vai ler o capítulo, né, que tem apenas 8 páginas com todas as questões dos últimos 5 anos. É demais, né, gente? Isso aí foi construído com muito cuidado. Você vai demorar 30 minutos para ler isso, gente, tranquilo. E em seguida você vai separar 20 minutos para revisão. Vai rever as frases poderosas de todos os capítulos até então estudados, as flashcards de todos os capítulos e os quadros, resumos de todos os capítulos. Em seguida vai selecionar aí 50 questões aleatórias para praticar aquele conhecimento, ok? Beleza, prof. Na quarta-feira você começa a estudar poderes administrativos. Poderes é uma matéria que é mais cobrada, né? Que a incidência dela nas provas é maior. Então vamos ver como é que a gente vai estudar. Gente, resolução de 400 questões que a gente deixou encaixada para vocês no texto. 4 a 5 horas para resolver essas questões. Você vai ler depois em seguida o capítulo durante 1 hora. São 13 páginas, tranquilo para você. Você vai separar 25 minutos, agora o prazo é um pouquinho maior, para rever todos os outros capítulos já estudados. Frases poderosas, macetes mnemônicos, dei uma olhada nos quadros resumos e flashcards de todos os capítulos já estudados. Em seguida você seleciona aí 50 questões aleatórias para que você pratique aquilo ali, teste o seu conhecimento. Beleza. Professora, mas essa matéria, né, poderes, como tem muita questão, eu demorei muito tempo fazendo as questões, né? Nossa, eu não consigo encaixar 2 matérias no mesmo dia porque poderes ficou muito grande. Ficou grande sim, é grande assim, bem parecido com a organização administrativa, só que a organização administrativa a gente consegue encaixar o terceiro setor porque os assuntos são muito parecidos. É muito interessante estudar isso bem próximo, em datas próximas ou até mesmo no mesmo dia. Mas poderes, gente, como é uma matéria mais extensa aí, no resto do dia você tem aí mais 2 horas para resolução de 200 questões de todos os capítulos já estudados. Aleatoriamente, pratique o seu conhecimento. Beleza, ok, prof. Na quinta-feira, gente, você vai pegar uma das matérias que são mais temidas, porque vocês têm muita dificuldade de atos administrativos. E pra mim, essa é uma das minhas matérias preferidas. Olha que coisa, né? Que coisa. E aí, prof, aí você vai demorar 5 a 6 horas para resolver 500 questões que estão lá disponíveis no site linkadas às frases. Depois você vai demorar 1 hora para ler as páginas desse capítulo. Aí você vai separar 30 minutos, tá vendo? Tá aumentando o tempo de revisão. 30 minutos para rever todos os capítulos já estudados. Flashcards, frases poderosas, quadros resumos, ok? Depois 1 hora, selecionar 50 questões aleatórias para você resolver. Depois, professora, gente, nesse dia, tome aí 2 horas para rever o que você já estudou. Eu vou rever o que agora? Gente, como você já está acumulando muita matéria, você vai tentar passar o olho, dar uma lida em todas as frases que estão destacadas, que estão com cores. Passa o olho, tendo atenção às palavras-chave que estão em negrito. Eu sempre coloco as palavras-chave em negrito. Esse material foi feito assim com muito cuidado para você. Beleza, prof? E aí? E aí, gente, que na sexta-feira você vai pegar a matéria licitações públicas, a matéria mais cobrada de direito administrativo. Então você vai demorar aí 6 a 7 horas para resolver 600 questões dessa matéria. Só que, gente, olha aí, você vai gastar 1 hora e meia para ler esse capítulo logo em seguida, que é um pouco maior, e 1 hora para rever todos os outros capítulos, considerando as frases poderosas, flashcards, quadros resumos dos outros capítulos, e 1 hora para 50 questões aleatórias. Você já estudou muito nesse dia, aí você vai, descansa, né? A gente tem que ter sempre um descanso. Procure estudar assim, 50 minutos, descansa 10. 50 minutos, descansa 10. Para funcionar, para aquilo ali funcionar para você. Você vai ver que quando você estuda dessa forma, gente, eu tô colocando aqui para vocês a forma mais fácil, né? Mais fácil e mais agradável, prazerosa, que vai motivar vocês. Vocês vão ver no resultado acertando questão. Isso vai dar uma alegria no dia a dia. E aí eu vou falar para vocês como que vocês complementam com as videoaulas e audioaulas. Prof, no sábado. Pessoal, no sábado é hora
No sábado é hora de revisar. Revisar o quê? Releia todas as frases que estão o quê? Em vermelho, verde, amarelo. Releia essas frases e revise as flashcards, frases poderosas. Revise todos os capítulos já estudados. Bom, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Eu não consigo passar todo o conteúdo de direito administrativo, todo o cronograma, mas vocês já tiveram uma ideia. Um grande abraço e até a próxima!